E bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é boa tarde. E eu quero saber quem aqui acordou hoje agradecendo por ser brasileiro, porque o Brasil está no centro de tudo hoje. O Brasil está na moda, em todas as notícias, em qualquer lugar do mundo, aqui na Suécia também. Eu não estou só falando do vestuário, né? Teve a polêmica aí das havaianas na Dinamarca, o pessoal se apropriou do nosso chinelo. Os gringos que viajam para o Brasil, cada vez mais influencers viajando para o Brasil, descobrindo o Brasil e postando como eles gostaram, e alguns não querem ir embora, outros muito tristes que tiveram que voltar para o país de origem, mas eu estou falando do cenário político. E aqui não importa se você está do lado do cara da tornozeleira, que agora está preso na casa dele, né? Valeu, Alexandre. Ou se você tá pelo Nine. Não é de que presidente você tá do lado, é sobre a situação no geral. E mesmo quem não acompanha o cenário político sabe do tarifaço do presidente americano sobre o Brasil, e me atormenta muito quando eu vejo brasileiro defendendo isso, defendendo um país que está tentando destruir o seu. E não importa se você mora no Brasil ou se você mora fora, a sua família tá lá, os seus amigos estão lá. Então, se der ruim, vai estar ruim para essas pessoas. E aí você não se preocupa, né, com essas pessoas? Não faz sentido na minha cabeça defender um negócio desse. Mas eu tô muito feliz que a gente tá peitando isso e o cenário internacional enxerga o Brasil de outra forma, porque antes quem batia de frente com os Estados Unidos geralmente era a Rússia, a China, e a gente esquece que nós também somos uma grande potência. O Brasil tem uma importância muito grande, ele é muito relevante para o mundo, mesmo que as pessoas não enxerguem isso, tanto comercialmente, politicamente e geograficamente. E então, ver isso nas notícias, inclusive aqui na Suécia, jornal local, jornal que vai em rede nacional, falando dessa atitude do Brasil, é algo muito grande. E é muito louco isso, que para conhecer, né, para entender a importância do Brasil, as pessoas têm que estar fora. Parece que a gente precisa da validação das pessoas de fora para entender o quanto a gente é forte. Porque ainda tem muita gente que acha que a Europa está do lado do Trump, ou que eles estão apoiando tudo que esses idiotas estão fazendo lá no Congresso, né, fechando a boca com esparadrapo, fechando os olhos. E não, tá? Eles não apoiam o inelegível, eles não apoiam o Trump, eles não apoiam extrema direita. Tem aqui? Tem. O que acontece? Eles falam muito alto, mas eles são muito poucos. A maioria das pessoas não concorda com nada disso. Mas nós, brasileiros, a gente demora para entender. A gente tem muito isso de se sentir inferior, quando não deveria, porque as pessoas estão admirando o nosso posicionamento nesse momento. Coisa que outros países tão importantes quanto, né, economicamente ou politicamente, não tem coragem de fazer, não tem coragem de ir contra ou falar deliberadamente contra as ações dos Estados Unidos. Ou por medo, ou porque eles têm um rabo preso ali e eles têm medo das consequências depois disso. Mas é muito legal ver que o Brasil está nas notícias por um motivo bom, porque a gente está falando, não, aqui quem manda é a gente, criando a nossa própria identidade e mostrando nosso posicionamento no mundo, mostrando a nossa voz. Pois é, nas últimas 2 semanas o mundo está pegando fogo, e era sobre fogo, calor que eu queria falar, né? Sobre esse calor aqui no verão europeu, que tá cada ano pior. Esse ano foi um desses anos, e é o que eu queria comentar aqui, na verdade. E no ano passado, em maio aqui, já estava quente, eu já estava andando de bicicleta quase todo dia. Só que nesse ano aqui, em 2025, em junho, tinha dia que estava fazendo 10 graus, estava frio, chovia, o calor chegou mesmo em julho, peguei 30, 31 graus. E esse vídeo da praia, que vai ser mais pra frente, né? Vai ser da metade do vídeo em diante. Eu não consegui ficar tantas horas na praia, né? Que é um rio, na verdade, um lago. Eu não consegui ficar tantas horas lá como eu conseguiria ficar no Brasil, por exemplo, porque o calor é insuportável, parece que o sol tá te beijando. E é real isso. Muitas pessoas, né, quem segue gente que tá viajando, ai, nossa, mas não aguento calor, né, no verão europeu, no Brasil faz 40 graus. Gente, eu me senti mais confortável com 40 graus no Rio de Janeiro do que com 30 aqui na Suécia. E não é comum, né? O pai do meu namorado disse que há muitos anos que não tinha essas temperaturas tão altas como tiveram esse verão.
E assim, não tem como negar, tá? As mudanças climáticas, elas são reais. Os padrões atmosféricos são incomuns. Não é normal 30 graus aqui no verão. E a gente sente essa diferença porque o Brasil, a gente tem as áreas tropicais e subtropicais. Então, a gente tem a umidade. Como a gente tem a umidade, dificulta mais quando a gente sua, evaporar o suor. E aqui não, aqui é seco. Então, o seu suor, ele evapora mais fácil. Então, parece que está queimando. A gente tem essa proteção da umidade que eles não têm. Fora as construções. Dentro das casas, quem não tem ar-condicionado, porque o mais comum aqui é ter aquecedor por conta do frio, sofre muito, porque é muito quente. Né? A estrutura das casas aqui, das construções, é para o isolamento térmico por conta do inverno rigoroso que eles têm aqui. Tem o vídeo do ano passado aqui, que até meus filhos estavam congelados quando eu saía na rua. Então, imagina no calor, reter esse calor, fica muito desconfortável ficar em casa. E eles não estão acostumados, porque não é normal esse calor aqui, principalmente na parte norte, né? Eu já estou bem próxima do Círculo Polar Ártico. E nós sentimos porque a gente se adaptou com o calor e a umidade, só que aqui é seco. Então, 25 graus já tá bem incômodo. Quando eu tava 25, eu já tava incomodada. Imagina com 30, 31. E isso afeta os animais, tá afetando as renas na Finlândia. Já fica na Lapônia finlandesa, se eu não me engano. Rovaniemi, que é a notícia aí. Os criadores estão relatando que eles estão perdendo muitas renas, elas estão morrendo por conta do calor. E por mais de 20 dias a Finlândia registrou 30 graus de temperatura, não é comum. Então tem mais incêndios, né, porque está tudo mais seco e esses animais moram nas florestas, eles estão nessas áreas verdes. Na Lapônia, lá em Rovaniemi, que é onde fica a cidade do Papai Noel, a vila do Papai Noel, estava batendo 26 graus, que não é comum. E a rena, ela tem a preparação para aguentar a temperatura gelada. Ela não consegue fazer a regulação da temperatura corporal quando está mais quente. Né, a pele dela, a pelagem dela é preparada para o frio, então o calor intenso acaba afetando muito, porque elas ficam mais cansadas por conta desse calor e elas ficam mais suscetíveis a serem pegas, né, pelos predadores, pelos lobos, que são os predadores das renas aqui. Então, essa onda de calor, ela não é sentida apenas por nós, né, pelas pessoas, mas pelos animais também. E é muito triste. E isso vai acabar afetando outros animais, não só as renas, né? Aqui na Suécia eu ainda não vi nenhuma notícia sobre isso, mas provavelmente deve estar acontecendo também mais para a parte norte, talvez na Noruega também. É uma realidade. E agora, enquanto eu estou gravando este vídeo, está chovendo, assim, muito. Então o clima aqui, que antes era todo certinho, também já tá bem desestabilizado, pelo menos esse ano, né? Não sei como vai ser no ano que vem. Mas está tudo mudando. Mas agora sim, eu vou pro vídeo da praia. Eu vou postar este vídeo antes de postar outros, porque eu acho que tem mais a ver postar esse agora com o que está acontecendo no Brasil, no mundo, com o clima, tá tudo bagunçado, tá? Tudo pegando fogo mesmo. E de agosto nós voltamos para julho, seguindo aqui o verão. Agora sim tá quente de verdade. Ele deu uma geral, né, nos pneus das bicicletas, porque fazia um tempo que a gente não andava. De manhã não tava tão quente, então a gente dormiu até mais tarde, tomou café da manhã sem pressa e nós fomos de bike até a ilha. Tem vídeo da ilha no verão passado. Eu mostrei mais, né, mostrei o caminho, mostrei mais um pouco. Aí a gente ficou sentado lá um pouco no sol. Só o que atrapalhou mesmo foram os mosquitos. Aqui tem uns mosquitos insistentes, chatos, tem vespa, tem abelha, tem tudo. Depois nós voltamos para casa e nós decidimos que nós íamos na praia, porque eu falei para ele que eu precisava de água. Eu precisava muito estar na água, doce ou salgada. Aí ele me ensinou como que faz para abastecer. Primeiro você passa o cartão e depois você seleciona o valor direto na bomba, né? Você vai colocando, vai mostrando o valor e aí já vai descontar no seu cartão, não precisa passar de novo. Fomos rumo a essa praia, tava bem cheia, o estacionamento já tava bem lotado. Aí já era depois da 1h da tarde, mais ou menos, mas o sol tava bem forte ainda. E eu achei que ia estar bem mais cheio, do jeito que ele falou. Ele não queria ir porque ele falou, mas vai ter muita gente, a gente vai ficar sentado quase um do lado do outro. Olha o exagero.
Não tinha ninguém assim tão perto, tanto que a gente ficou uma distância bem considerável das outras pessoas. E eu me realizei, fui na água, água doce, né? Eu nem sabia o que esperar, se era doce ou salgada, porque tem uma parte aqui de onde eu tô que se encontra, né? A água doce com a água salgada. E foi bem diferente do que eu imaginava, né? Os suecos todos quietinhos e tal. Mas não, tinha a caixinha da JBL com música sim. Inclusive, ele quer comprar uma caixinha da JBL para levar para a praia para a próxima vez. As pessoas conversam alto, as pessoas escutam música, os biquínis são pequenos. Então, a gente tem uma ideia de que é no Brasil que é assim. Não, nos outros lugares também as pessoas usam biquíni pequenininho. As moças estavam de fio dental sim, todo mundo curtindo, fazendo barulho. Não o barulho usual que nós temos no Brasil, porque tinha menos pessoas, né? E tinha muita família também. Mas tem sim caixinha da JBL, tem gente comendo, tem gente bebendo. Bem comum das nossas praias. Isso eu me surpreendi porque eu não sabia muito bem o que esperar. Mas foi uma tarde incrível, a gente se divertiu, ele tentou me ensinar a nadar. Eu gosto muito de água, mas eu morro de medo. E para quem não queria ir, ele também se entregou, parecia uma criança. Ele ficou dando mil desculpas e ele mora perto e fazia anos que ele não vinha aqui. Eu falei, nossa, você fica passando calor à toa, sendo que você tem tudo isso? E ainda tem uma outra que nós queremos ir, é uma ilha. Ele falou que dá para entrar na água, é diferente dessa, mas que dá para entrar também. Mas aí outras coisas aconteceram e a gente não conseguiu ir. Eu espero que antes de eu voltar pro Brasil a gente consiga, se o tempo estiver bom, né? Lá no final do vídeo vocês vão entender o porquê. Aí, como eu falei, foi em julho e tava bem quente, só que as temperaturas não estão se mantendo da mesma forma. A areia não tem pedra, como tinha quando eu morava em Portugal. Ela é fofa, só que como tava muito quente, queimou toda a sola do meu pé. Eu tive que voltar usando o chinelo, porque eu não aguentei ficar muito tempo com o pé na areia. Tava queimando. Tava queimando quase igual queimou a areia lá em Dubai. Era o vídeo de Dubai que eu fui na praia. Claro, Dubai tava bem mais quente, mas também não deu pra ficar andando de descalça nessa areia aí, não. E praia, todo mundo se divertindo, cada um com seu traje de banho, grande, pequeno, minúsculo, corpos magros, corpos gordos, tinha de tudo. Tinha até um colchão inflável, assim, então uma família que levou aquele colchão marinho inflável pra praia. Eles estavam com criança, então acho que foi por isso. Tinha gente que, claro, aquele clássico que só vai na praia tomar sol, não entra na água. Tinham alguns assim, mas a maioria, de tempos em tempos, entravam na água para se refrescar. Ninguém fica te olhando, ninguém vai falar nada se você estiver dando risada alto ou ouvindo música. Então é bem livre aqui. E eu achei engraçado essa árvore aí no meio da praia. Mas eu acho que é porque é praia de água doce, né? Um lago. Eu não lembro o nome do lago. Eu coloquei aí no começo é o nome do lugar. Eu não sei se é o nome do lago ou se é o nome do lugar ou se os dois têm o mesmo nome. E aí o pessoal ficou tranquilo aí. Esses meninos também estavam ouvindo música. Quando nós passamos por eles no começo, tinha uma JBL ligada com som alto. A diferença é só o tipo de música, mas o comportamento é o mesmo em qualquer lugar. Difícil andar na areia. E tem chuveiro. Achei bem estruturado. Tem umas cabines que você pode alugar também. Yeah. What it is? Yeah, it's really cold. I feel it. Oh, fuck. It's so fucking cold. Ooh. Yeah.
Really? Yeah. Okay. Well, good surprise. This was a really Então a estrutura é muito boa, tem restaurante, tem banheiro, tem café. Aí tá contando um pouco, né, dessa área, as coisas que são típicas daí, os animais, as plantas. Tem até um cogumelo que é típico daí. A gente guardou um pouco de água na garrafa porque ainda tinha areia no nosso pé, mas nem se compara quando é água salgada. Eu cheguei muito mais limpa do que se eu fosse na água salgada. E meu cabelo também ficou muito bom quando secou, fiquei até com dó de lavar no dia seguinte. Eu só passei água no corpo mesmo quando eu cheguei em casa, mas o cabelo eu só lavei no dia seguinte porque ficou incrível, nada como água natural, né? Quando nós voltamos, o estacionamento ainda estava cheio, ainda tinha muita gente. Tinha gente chegando, inclusive. Eu já estava exausta, mas a gente queria aproveitar o dia, né? Porque era sábado, a gente sabia que no domingo a gente não ia fazer muita coisa. E passamos no mercado para comprar umas coisas e de lá nós íamos para casa dos pais. E foi a melhor coisa que nós fizemos no dia. Ele não estava muito afim, ele estava meio assim. Mas ele agradeceu depois por eu ter insistido. Eu precisava de água. Eu não sei, às vezes eu sinto que eu preciso de água, eu preciso estar na água. E hoje era um dia desses. Me surpreendeu bastante a praia, né? Praia sueca. Mas foi um dia bacana e no final a gente passou nos pais dele para deixar o sorvete. A gente ficou conversando um pouquinho lá, depois a gente voltou para casa. Tava só o pai dele e a irmã mais nova, a mãe dele tava trabalhando. E depois a gente jantou tarde, ficou assistindo filme ou série, não lembro. Mas foi bem legal a experiência, eu espero conseguir ir de novo antes de eu voltar pro Brasil, mas o tempo já tá mudado, a gente já tá em agosto agora. E tá chovendo bastante, então eu não sei se eu vou conseguir ir em outra.